Olá, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre fenomenologia e gestalt terapia. Esse tema foi enviado pelo Joelson Alves, então um beijo, Joelson, obrigado pela indicação do tema. Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Bom, gente, a fenomenologia, ela é uma das... Bom, gente, a fenomenologia, ela é uma das filosofias de base da gestalt terapia, né, tal qual o existencialismo e o humanismo. E uma das características fundamentais é que a fenomenologia, além de uma filosofia, além de um fundamento, ela é também um método, né? Então, é um método terapêutico que a gente utiliza na nossa prática, né, em diferentes contextos, principalmente na clínica. E é um método muito legal, muito bonito e muito diferente do que a gente costuma vivenciar. Ele é muito diferente das nossas vivências no dia a dia, de como a gente se porta no dia a dia. Até a gente fala muito em postura fenomenológica, que é o que o psicólogo dentro da gestalt terapia precisa desenvolver, que é bem diferente do método interpretativo, né, que é da psicanálise e outros métodos de outras abordagens. Então a fenomenologia, ela é utilizada além de como uma filosofia de base, também como método, e onde a gente tem que desenvolver essa postura fenomenológica. E o que seria essa postura fenomenológica, né? Eu até sou suspeita em falar sobre fenomenologia, eu gosto muito, e meu mestrado é em fenomenologia, quando a gente fala fazer epoqué, né, ou redução fenomenológica, então, que é um termo da fenomenologia, que significa abster-se de julgamento, né? Quando eu pego todos os meus conceitos, meus conhecimentos, todas as minhas crenças e jogo lá para trás. Eu coloco ela entre parênteses, porque esse método pressupõe que eu compreenda o mundo e o outro a partir desse outro, né? Na verdade, esse método afirma que eu não consigo compreender o mundo a não ser por mim, ou seja, ele acaba com aquela neutralidade do cientista. O cientista deixa de ser neutro, na verdade nunca foi. Dentro do método fenomenológico a gente compreende que não existe como eu ser neutro, né, já que somos seres humanos e que nos implicamos o tempo inteiro, tanto no mundo quanto no outro, eu não consigo ser neutro, eu tenho a minha influência sobre esse outro. Por isso que eu dou muito valor à relação terapêutica dentro da gestalt terapia, né? Toda gestalt terapia tem essa valorização dessa relação terapêutica, porque eu implico no outro o tempo inteiro e esse outro implica em mim também. Né? A redução fenomenológica seria isso, então, colocar entre parênteses, né? Julgar para trás todos os meus conceitos, todos os meus julgamentos. Então, às vezes, o paciente chega com algumas questões e a gente tem que compreender como é que é aquilo para ele e não para mim, entende? Por isso, às vezes, o paciente pergunta, né, nossa, qual que é a sua religião e tudo mais. Não que isso seja muito importante, porque o momento da terapia é do cliente, não é meu. Então, minha religião não tem muita importância, né? As coisas que eu penso, é claro que a gente sempre apresenta algumas coisas, mas sempre a partir do cliente, porque, sei lá, se eu atendo um cliente com depressão e eu já tive depressão, vai ser diferente. Porque eu vivencio as coisas de uma forma, ele vivencia as coisas de outra forma. Então, cada ser humano compreende o mundo de uma forma por conta da sua construção de vida, da sua história de vida, e a gente precisa respeitar isso e compreender isso. Então, o método fenomenológico ele vem para que nós desenvolvamos essa postura, para que a gente possa compreender o cliente a partir do cliente e não a partir de mim. Então, a gente utiliza muitas vezes técnicas e outras vezes no próprio diálogo a gente consegue estar acessando esse cliente, compreendendo como é aquilo para ele, né? Então, às vezes chega um cliente falando, eu tô com toque. Me fala mais desse toque, né? Como que é esse toque para você? Desde quando?
Né? Aconteceu mais alguma coisa no seu contexto quando começou esse toque? Sempre foi assim? Você sempre teve alguns comportamentos assim? Ou foi a partir de quando? Então, para compreender como é que é o toque, que é uma patologia que eu conheço, que eu já estudei, que a psicologia estuda, o que eu faço com todos esses conhecimentos que eu tenho sobre o toque? Eu jogo lá para trás e eu pergunto para o cliente como é que é para ele vivenciar essa patologia, né? Porque cada um vivencia de uma forma muito diferente. É isso que o método fenomenológico e a filosofia em si compreende, que cada ser humano compreende o mundo de uma forma, né? Então a gente precisa entender como é que está sendo aquela vivência para o cliente. Então, quando a gente fala de fenomenologia, a gente fala de redução fenomenológica, que é a Hippocare. A gente fala dessa postura fenomenológica do terapeuta para com o seu cliente, né? E todas essas características são muito importantes dentro de um trabalho da psicologia com esse método, né? Além disso, a gente compreende muito a questão da intencionalidade da consciência, que é quando a gente considera que o cliente compreende o mundo da forma dele, e aí eu não tenho uma realidade pura, eu tenho sempre a compreensão, a percepção dessa pessoa. Então nós percebemos o mundo a partir de nós. É isso mesmo, cada um percebe de um jeito. Então o mesmo evento pode ser compreendido de diversas formas, e muitas vezes é isso que a gente faz com o nosso cliente. Eu acho que eu já até disse isso em algum dos outros vídeos, a gente coloca eles para olharem de outros ângulos, né? Entendi que esse evento para você é visto desta forma. Agora vamos olhar aqui, vamos olhar aqui, vamos olhar aqui. Então, isso é ampliar também a consciência, ampliar a compreensão desse indivíduo, né? Mas sem desrespeitar, sem ignorar a visão que ele tem. Só mostrar para ele que existem outras formas de ver também, né? De compreender esse determinado fenômeno, porque muitas vezes as pessoas acabam cristalizando isso, né? Então, se alguém passou na rua e não me cumprimentou, é porque não gosta de mim, então eu não tenho valor, e coisas nesse sentido. E daí a gente pode mostrar que não necessariamente, às vezes a pessoa, né, não te viu, ou não sei, às vezes a pessoa estava com pressa, ou a pessoa olhou para você na hora de te cumprimentar e aí você não estava olhando, e daí quando viu já não cumprimentou. Sei lá, N coisas podem acontecer, e a gente tem que ver isso das diversas formas, né? Como um fenômeno pode ser compreendido de diversas formas. A intencionalidade da consciência eu gosto de ilustrar muito, que é nem como a gente compra um carro, né? A gente compra um carro, ou a gente quer comprar um carro, a gente escolhe o modelo e de repente todos os carros da cidade se tornaram aquele modelo, né? A gente nem tinha notado, nem notava esse tipo de carro, e aí quando a gente compra a gente percebe, em cada esquina que a gente vai tem esse modelo de carro, né? Então quer dizer que multiplicou-se os modelos de carro porque eu quis comprar esse carro? Não, esses carros já estavam ali, só que eu não dava importância para eles, porque eu não pensava nesse tipo de carro, não era tão atraente, não era foco da minha consciência, não era a intenção da minha consciência. E aí, quando ele passa a ser a intenção da minha consciência, eu começo a observar mais, a ver mais, né? E aí esse lado da minha consciência se amplia. Então isso é uma das questões bem interessantes da fenomenologia, que é a intencionalidade da consciência, que nós tendemos a ver aquilo que nos é mais necessário naquele momento, que está disponível na nossa consciência mesmo. E aí uma das funções da terapia é também ampliar essa consciência para que ela se torne maior, mais ampla, que o indivíduo fique mais consciente mesmo de tudo que tem ao seu redor. Então acho que é isso, gente, sobre fenomenologia. O vídeo é bem breve, só para dar um gostinho para vocês de como a gente utiliza isso na nossa clínica, na nossa prática dentro da Gestalt terapia. Então nós utilizamos a fenomenologia assim como uma filosofia também, para compreender o ser humano, para compreender o mundo, né? Então vendo esse indivíduo como um ser de intencionalidades, compreendendo ele a partir dele e não a partir de mim, por isso que a gente não utiliza a interpretação, né? Porque a interpretação seria a minha compreensão sobre aquilo.
Então a gente toma muito cuidado quando a gente compreende alguma coisa, a gente fala com muito respeito, com muito cuidado. Olha, quando você me diz isso, parece que tem a ver com isso, faz sentido para você? A gente sempre checa com esse cliente para que não seja o meu ponto de vista sendo introjetado no cliente, né? Que a gente sempre tem esse cuidado para que ele compreenda, se compreenda a partir de si, né? Então nós facilitamos esse processo. E aí por isso que entra em todos os questionamentos, se psicólogo dá conselho, não dá conselho, né? Na verdade a gente não trabalha com conselho, embora muitas vezes, como a gente facilita com que o cliente chegue a determinadas conclusões, ele pode compreender isso como um conselho e dizer que o psicólogo deu um conselho para ele, né? Que na verdade a gente tem um pouco de receio desse nome, porque na verdade o nosso cuidado maior é para que eu não direcione a vida do cliente a partir de mim. Se eu acho que o mais legal é namorar, então todos os meus clientes que estão pensando em dúvida se namora ou não namora, eu vou induzi-los a namorar, porque eu acho que é melhor. Mas aí quem sou eu para achar alguma coisa da vida do cliente? Eu sempre brinco, vocês conhecem a quantidade de idade que você tem, eu tô te conhecendo agora, então eu não vou poder te dar uma fórmula pronta, que muitas pessoas muitas vezes buscam, né? O que eu faço agora, né? Como que você vai poder me ajudar, você só vai ficar fazendo perguntas. E na verdade a gente tem várias técnicas, vários modelos, várias formas, a fenomenologia é uma delas. A gente está podendo auxiliar esse cliente a chegar sim a uma resposta, mas a partir dele, para a gente compreender se ele quer namorar ou não, né? Não se eu quero eu namoro, né? Não preciso que meu cliente namore para eu estar feliz. Então, na verdade, a gente precisa chegar à verdade do cliente. E essa verdade do cliente, para a Gestalt terapia, a gente só chega a partir do cliente. E para isso a gente utiliza o método fenomenológico. Certo, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Né? Se quiserem que eu fale um pouco mais sobre o tema, que eu explore mais alguns conceitos, eu posso estar fazendo isso também em outro vídeo. Hoje foi só uma pincelada sobre a fenomenologia. E se vocês tiverem sugestões, né, podem estar deixando aqui nos comentários, que isso tudo ajuda muito a gente. Agradeço de novo ao Joelso Alves, que deixou esse tema para a gente estar falando um pouquinho hoje. E é isso. Cliquem em curtir se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Eu tô com algumas novidades saindo do forno, então fiquem de olho no canal, que provavelmente terá surpresinhas boas para quem se inscreve no canal, para quem é seguidor, para quem curte a gente, porque eu acho que terá até promoções, alguma coisa nesse sentido. Então não esqueçam de seguir, clique aqui embaixo em seguir para vocês estarem recebendo as atualizações, que logo logo vem novidade aí. Certo, gente? Beijos, abraços e até mais!